Esse é o meu respirar, meu Santo Espírito vivendo em mim. Meu Santo Espírito vivendo em mim. Esse é o plano e esse é Jesus, tu és meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Tua vontade feita em mim.
está em Neemias capítulo 8, e o tema da nossa mensagem é entender para viver. Obedecer aos mandamentos, queridos, observar a palavra, vai nos trazer fortalecimento. E o povo de Deus precisa, nos dias de hoje, estar fortalecidos, porque na fraqueza há muitos que desistem, há muitos que lançam mão do arado, há muitos que desistem da família, na caminhada com Cristo, outros desistem do trabalho, e aqueles que infelizmente desistem até da própria vida. Então aqui em Neemias capítulo 8 nós vamos entender que temos que nos preparar, irmãos, e nos preparar para viver uma virada de vida, viver um novo tempo na nossa história. Diz assim o versículo 1 em diante: e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então aqui uma coisa que nós temos que parar e perceber: e chegar ao 7º mês. Vocês já pararam para analisar que nós já passamos metade do ano? A gente está indo para o 2º semestre. Eu estava percebendo o que a gente fez de janeiro até junho. Você já parou para analisar isso na sua vida? O que você produziu de bom? Quantas lutas você venceu? Quantos testemunhos você gerou? Quantas situações você passou? Aquele sonho que lá no começo do ano você colocou, não vai acontecer. Muita coisa, irmãos, aconteceu, que não estava prevista, mas também coisas que eram para acontecer, basicamente se amarraram. Então tem que parar e olhar por que algo que deveria acontecer não aconteceu, e aquilo que eu não queria que acontecesse acabou acontecendo. Aquela luta, aquela situação. Então tem que olhar para a minha vida. Não tem que esperar um dia de Santa Ceia para chegar e analisar meu coração como está. Não, tem que perceber: caramba, já foi metade do ano. Será que eu quero romper o 2º semestre do mesmo jeito? Será que eu vou levar minha vida assim o resto da vida até Jesus voltar? Não. Eu tenho que colocar no coração, ter uma virada de chave, uma mudança drástica. Sabe aquela mudança papou? Essa que precisa acontecer. Porque esse povo aqui estava se preparando para o 2º semestre do ano. Você percebe que eles tinham uma sede de ter uma direção para quê? Para que as coisas que aconteceram e não estavam previstas pudessem acontecer, não acontecer mais e coisas boas acontecerem. Então qual foi o segredo deles? Repetindo o versículo 1: e chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como se fosse um só homem. Isso aqui que eu tenho falado a semana inteira. Nós temos que estar juntos, igreja. Não adianta o pastor ter uma fé de vencer e a pessoa está lá, não é bem assim. Que para mim tudo é difícil. A gente tem que romper isso. A gente tem que estar na mesma fé. A Bíblia diz que a gente tem que estar na mesma fé, na mesma palavra, no mesmo Deus, no mesmo Espírito. Não pode ter um espírito diferente no nosso meio. A gente tem que ir junto, você comigo e eu contigo. A gente romper isso aí. Porque diz, irmãos, se trata a nossa vida, é a nossa história. E não pensa você que outro vai escrever. Não, a gente vai escrever a nossa história a partir das nossas decisões, a partir das nossas colheitas, das nossas escolhas. E esse povo entendeu que eles precisavam ser um só, na mesma fé, na mesma direção. O que eles pediram? Todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o quê? O livro da lei de Moisés que o Senhor ordenara. Eles precisavam da direção da palavra. É a única que não falha. Diga amém? É a única que não vai falhar.
que quando Deus fala para você, ó, faz isso, meu irmão, não tem como dar errado. É aquela receita, tire quieto, não dá errado. Mas se a gente escolhe fazer de outra maneira, né? Talvez você diga, uma pastora, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus, né? Isso aí é só para quem está mais próximo, mais entendido. Não. Aqui diz que todos estavam lá e todos entenderam. Você vai chegar nessa parte aqui comigo. Então, o que eu posso fazer para ouvir mais a voz de Deus? É uma escolha minha, né? O que eu posso fazer para entender a vontade de Deus? Vamos para o versículo 2 para a gente entender melhor. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim como de homens e de mulheres. E todos os entendidos, até quem se achava que sabia demais, né, estava lá, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Ou seja, eles iam entrar no segundo semestre com a direção exata de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eles estavam lá, até quem não sabia, quem achava que sabia, porque diante de Deus, irmão, o que a gente sabe não serve para nada. Porque o que a gente sabe pode se corromper, pode se perder, pode se desatualizar. Mas Deus, desde o início, a palavra dele é fiel e verdadeira. Amém? Versículo 3. E Leonela, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, né? Vamos botar aqui de 6 da manhã até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam o quê? Atentos ao livro dessa lei. Então a gente percebe que o povo ele queria mesmo. Isso aqui que é o ponto. A gente tem que querer. Como isso dependesse, a nossa vida dependesse disso. E realmente ela depende. O que nós vamos conseguir de sucesso para os dias de amanhã depende das escolhas que nós fazemos hoje. O que estamos vivendo hoje foi de escolhas que nós tivemos no ontem. Isso é algo muito sério. Então o povo foi buscar em Deus uma direção para quê? Para ter uma boa colheita, para ter uma boa direção, para vencerem as guerras, para romperem e chegar lá no final do ano, né, ter tudo aquilo que eles desejaram no coração, né? Então, o que eles fizeram? Eles tinham reverência à palavra. Tem gente que entra na igreja pensando na hora de ir embora. Ai, meu Deus, que horas que acaba? Ai, amanhã eu tenho tanta coisa para fazer, mas já é segunda, meu Deus. Isso é o pensamento, né? Ai, mas já é segunda, tem que ir não sei aonde, tem que fazer tal coisa. Ai, meu Deus, terça, quarta. Ela já está trazendo coisas lá da frente que podem acontecer de uma forma mais suave. Ela já está trazendo e praticando uma ansiedade. Agora você imagina que esse povo estava de 6 da manhã até meio-dia, só para ouvir Deus falar. Claro que hoje, irmãos, a gente não precisa fazer dessa forma. Por quê? Porque o povo só tinha acesso à palavra de Deus algumas vezes no ano. Não é igual nós, que temos acesso todos os dias, todas as horas que a gente quiser. Então, o que eu posso fazer para ouvir a Deus? Primeiro, ter temor. Entender que a palavra de Deus é para o meu bem. Às vezes a palavra vem como um puxão de orelha. Às vezes a palavra vai vir como um alerta. Às vezes a palavra de Deus vai vir como uma direção suave para acalmar o coração. Mas eu tenho que entender que ela é o melhor para mim. Seja qual for a situação que eu esteja vivendo. E o que eu posso fazer? Eu, pessoa, o que eu posso fazer para ouvir a voz de Deus? Ter o temor. Saber me separar. Eu posso, né, me separar. O que eu pastor, estou fazendo? Eu tirei um tempo, estava comentando com os irmãos na sexta. Eu tirei um tempo para fazer jejum e oração. Mas isso não estou falando para você fazer. Cada um sabe a sua necessidade. Amém? Não posso falar para você, come 2 quilos de comida, sendo que a sua necessidade é só de 100 gramas. Você entende? Isso aí é particular cada um com Deus. Eu senti essa necessidade de tirar a televisão, senti a necessidade, né, de evitar certos tipos de alimento.
de ficar algumas horas sem comer, de fazer um devocional, né? De não romper aquele dia sem ler a palavra de Deus. É o que está na minha mão para fazer. O que está na minha mão para fazer, irmãos, eu tenho que fazer. Eu escolhi um horário para orar, 3 da tarde. Né? Vou lá, oro o tanto que dá para orar. A gente tem filho, a gente tem casa, né? Tem barulho o dia inteiro. Então a gente vai separando de acordo com a necessidade e o espaço. Mas a gente vai fazendo. Aí chega numa parte, mas que aquilo que eu pude fazer, eu fiz. Mas tem coisa que já não está aqui, ó, no controle da minha mão. Aí entra Deus. Mas por que eu fico com segurança de que Deus vai fazer? Porque eu já estou em contato com Ele. Já estou me separando, já estou conseguindo ouvir as direções de Deus. Já estou mais segura para tomar algumas decisões que eu preciso tomar. Então isso depende de cada um. Ninguém vai fazer isso por você. Você vai ter que tirar um tempo e dedicar esse tempo a buscar Deus. Isso vai depender da sua vida. De manhã eu dou um exemplo, né? O povo ficou meio assim, né? Porque quando se fala em morte, se fala em doença, a pessoa fica até meio preocupada, né? Mas eu dei um exemplo de manhã, e um exemplo para chamar mesmo a nossa atenção. Só imagina, tá? Amarrado e repreendido em nome de Jesus, mas é só para a gente entender o que eu estou falando aqui. Imagine que você recebeu um diagnóstico de uma doença incurável. Você chegou, exame de rotina, o médico falou para você: não tem jeito, nada que você faça vai te livrar dessa situação. Eu não sei se já aconteceu com você, né, mas eu estava até comentando com a minha mãe que essa semana eu sonhei isso, né? Irmãos, foi uma coisa tão ruim no sonho. Imagina isso na vida real, em que você perde as escolhas, você não tem em que se agarrar. E aconteceu isso também com o rei de Israel, chamado Ezequias, que a gente já viu outras vezes aqui. O rei, ele recebeu do nada, estava indo tudo muito bem na vida dele. Ele estava no auge, ele estava no melhor da vida dele. De repente, ele recebe a notícia: Ezequias, você está doente, você vai morrer, não vai viver mais. Então, o conselho que eu te dou: arruma sua casa. Ele se desesperou. Por quê? Porque ele não queria morrer. Agora você imagina, você recebe o diagnóstico, você não quer morrer. Por quê? Porque você tem sonhos ainda para realizar. Tem muitos casos, irmãos, que a nossa casa ainda depende de nós, não tem uma fé própria. Eu até falei com Deus, né? Porque quando a gente tem sonhos ruins, a gente tem que repreender, em nome de Jesus, né? Até Deus deve ser entendendo o que é aquilo. Então, eu já amarrei, repreendi e falei: Jesus, não quer morrer, não. Agora não. Eu ainda preciso ver meus filhos crescer. Eu não quero que ninguém crie meus filhos, não. Se eu deu isso para mim, então eu tenho que criar. Eu falei isso para Jesus. Não quero que todos criem, não. Eu até brinquei de manhã, né? Eu falei assim: eu não quero outra mulher na minha casa, não. Não quero outra mulher com a Maria, não. Queria os meus filhos, não, né? Aí eu falei para o marido: se casar de novo, eu volto e puxo o pé. Brincadeira à parte. Mas por quê? Porque os filhos são meus. Deus deu para mim. A casa Deus deu para mim, mas Deus deu para mim. Eu quero que outro cuide. Eu quero ver meus filhos se encaminhar. Eu quero ver minha casa servindo ao Senhor. E se eu pago as botas agora? Né? Eu falo com Deus: eu não vou partir sossegado. Eu acho que eu tenho muita coisa para fazer ainda. Então, o que eu posso fazer? O que o rei Ezequias podia fazer diante dessa situação? Ele foi buscar Deus, né? Disso dependia a vida dele. Além de ele ter recebido esse diagnóstico, a cidade estava sendo atacada. O rei da Síria veio com tudo para destruir todo mundo. Então ele tinha duas guerras: uma guerra pessoal dele, lutando pela vida, e outra lutando pelo reino dele. E o que ele foi fazer? Senhor, agora eu não posso fazer mais nada. Eu não tenho condição de acrescentar um dia a mais na minha vida. Ele orou, virou o rosto para a parede, chorou, se arrependeu, e Deus deu para ele 15 anos de vida, que era tempo suficiente para ele botar a casa em ordem, viver o que tinha para viver, e ainda livrou a cidade. Então imagina que o seu diagnóstico incurável, segundo a medicina, você chega na igreja e fala: pastor, a medicina disse isso ao meu respeito, não tem cura. Aí o pastor ora a Deus e fala assim: olha,
Para você se curar todo dia, você vai ter que tomar uma vitamina. Um pouquinho só de vitamina. Irmão, se dependesse da pessoa, ela tomava o vidro inteiro. Porque ela está lutando pela vida dela. Ah, pastor, me fala logo essa vitamina que eu quero. Vou beber logo uns 3 litros de uma vez. Não, só um pouquinho todo dia. Mas que vitamina é essa? Palavra de Deus. Você acha que a pessoa não ia correr? Claro que ia, irmãos. E hoje nós temos um câncer espiritual instalado na igreja que ninguém percebe. A gente vive dias que a geração que nós estamos vivendo hoje é a geração mais longe de Deus que já houve. Que é tanta modernidade, é tanta doutrina que se espalhou, que a pessoa ficou tão perdida que ela não sabe reconhecer o que é Deus e o que não é. Porque nos tempos de Noé, o povo sabia quem era Deus e decidiu não seguir. Mas a nossa geração hoje não sabe nem quem é Deus. Não sabe. Não sabe o que é respeito, não sabe o que é temor, né? Não sabe se comportar diante da sociedade. Você vê aí jovem de 12 anos barrigando, até menos. Rapazes, se morrer lucro na criminalidade. Você vê pessoas desfazendo casamento de 30, 40, 50 anos. Cadê aquelas festas de bodas de 25, de 50 que a gente não vê mais? Está acabando tudo, irmãos, está acabando tudo. Porque o câncer espiritual está comendo a vida das pessoas e elas não estão se dando conta que a vitamina é de graça e está ali o tempo todo. Mas ela tem que querer levantar todos os dias e tomar uma dose. Ela tem que querer estar perto. Isso ninguém pode fazer. Eu não posso tomar vitamina por você. Você tem que tomar. Então, a dedicação é você de acordo com a sua necessidade. Então, tem que haver um tempo, irmãos, para buscarmos a Deus fora da igreja também. A igreja é uma bênção, uma mãe que recebe todo mundo. Mas na nossa vida diária, nós temos que ter um momento para com Deus. Seja quando você acorda, seja no seu horário de almoço, né? Eu estava falando de manhã que eu estou lendo a minha Bíblia normal, uma Bíblia que eu ganhei de aniversário, que é a Bíblia em um ano, são 4 capítulos de livros diferentes. Tem um livro lá que eu estou lendo, tem outro livro de devocional. Essa é a minha necessidade. Talvez a sua necessidade é só ler um salmo por dia. Talvez a sua necessidade é só um agradecimento. Então, você precisa estar diante de Deus para saber a sua necessidade. 4. E Esdras o escriba estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele a sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e a sua mão esquerda, Pedaias, Misael, e Malquias, e Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulam. 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo. O que Jesus diz? Conhecereis a verdade. A verdade não é a palavra. E o que vai te libertar? A verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, novamente, versículo 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se colocou em pé. Tem que assumir a posição espiritual. Quando você ouvir a palavra de Deus, levante sua cabeça, né? Olhe para os céus, de lá vem o seu socorro. 6. E Esdras louvou ao Senhor, olha que coisa linda, o grande Deus, e o todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Você vê que ao abrir das Escrituras, o povo adorou a Deus. Então, toda vez que a palavra se abrir para você, louve a Deus. Senhor, essa palavra que vai dirigir o meu dia todinho. Consagre o seu dia a Deus. Consagre os seus planos, eles serão bem estabelecidos. Tem luta, irmãos, talvez você esteja lutando que Deus não te chamou para lutar. Tem coisa que Deus está falando, isso aí eu posso resolver para você. Mas você está tão, nos ouvidos tão longe,
que você não está me ouvindo dizer isso para você e você está assumindo uma guerra que não é sua. Irmãos, isso é muito sério. A nossa vida, a nossa casa depende disso. Versículo 7. E Jesua, Ebane, Serebia, Jamim, Jacupe, Sabetai, Odias, Maséias, Felipe, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías, e os levitas ensinavam o povo aonde? Na lei. E o povo estava onde? No seu posto. Eclesiastes diz assim, levantando contra ti o espírito do governador. Quem governa este mundo? Não é Satanás? Então, quando se levantar a oposição contra você, a Bíblia diz, não deixe o seu lugar. O seu lugar em Cristo, irmãos, é que vai te conduzir a vitória. Não saia dali. 8. E leu o livro da lei, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam com que, lendo, se entendesse. Pastor, eu não consigo entender a Bíblia. Tira ali. Um exemplo, você vai ler um capítulo de um salmo. Antes de você pegar a Bíblia e ler de qualquer forma, o que você tem que fazer? Chamar o autor. Chama lá, convida o Espírito Santo. Espírito Santo, Jesus disse que você me ensinaria tudo que eu precisasse fazer. Jesus disse isso lá no capítulo 6, capítulo 14, perdão, de João, do Evangelho de João. Jesus disse isso. O Espírito Santo viria, nos ensinaria tudo o que deveríamos fazer e nos faria lembrar das palavras de Jesus. Eu estava falando para o povo de manhã, o Espírito Santo, além de consolador, ele também é ensinador. Além de consolador e ensinador, o Espírito Santo, naqueles momentos que a gente está de urubu para baixo, mas a gente está ali no posto, amém? Talvez não saia a palavra e não está dando sabor, mas a gente está ali, diante de Deus. Senhor, hoje eu estou daquele jeito, então, mas eu estou aqui. Aí o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas por que tem muita gente que não está sendo consolada então, pastor? Por que tem muita gente que não está alcançando o favor de Deus? Porque o Espírito Santo está guardado aqui. Que quando ela aceitou Jesus, Jesus deu para ela o consolador. Mas enquanto ela não buscar essa separação, essa mudança, o Espírito Santo vai ficar aqui dentro. Hoje de manhã a irmã falando para mim, pastor, eu estou revoltado. Eu tenho 5 carros em casa, mas não sei dirigir, não consigo chegar na igreja. Então o Espírito Santo, irmãos, é como um carro. Ele vai te conduzir nos lugares, mas se você não souber dirigir, o que adianta você ter carro em casa? Não adianta nada. O Espírito Santo está aqui, esperando você convidá-lo. Espírito Santo, me ajuda a entender a Escritura, porque aqui tem um segredo para mudar a minha vida, para mudar meu casamento, para mudar meu filho, para mudar meu emprego, para mudar o que eu precisar. Aí você convida, aí canta ali um louvor, louve a Deus do seu jeito, um pedacinho de louvor que você lembra, agradeça. E aí quando o Espírito Santo vier, você vai ter claridade da palavra. Versículo 9. E Neemias, que era o Tirzata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram ao povo: este dia é consagrado a quem? Ao Senhor, o vosso Deus, pelo que vos não lamenteis e nem choreis. Deus estava revelando aqui por que muitas batalhas são perdidas. Porque a pessoa não faz para reclamar da vida. Num dia que Deus deu para ela venceu. Mas às vezes a reclamação está ali. Ai, que nada dá certo. Que minha vida é isso. Que fulano é aquilo. Ai, que esse dia hoje, Deus me livre. Mas esse dia foi consagrado para nós. Porque Deus está nele. Amém? Ele continua abrindo os mares no dia de hoje, meu irmão. Só que o povo não está enxergando mais. E olha aqui, este dia, finalzinho do 9. Este dia é consagrado ao Senhor. O que diz Provérbios 16:3? Consagre os planos ao Senhor e eles serão bem sucedidos. A pessoa levanta igual um tiro,
Senhor, não faça tocar meus pés nesse chão hoje. Eu já brinquei, a gente levanta da cama e no automático você coloca o pé no chão primeiro. Você senta na cama, coloca o pé, ou você já levanta pulando. Não, você senta na cama e coloca os pés no chão. Então, antes dos seus pés tocar o chão, Senhor, que esse dia seja um dia de livramento. Talvez naquele dia você vai enfrentar a maior batalha da sua vida, você não está nem sabendo. Porque as batalhas vêm como surpresa, né? Reparou? Você não planeja, quando você não quer, vem naquele dia só para perturbar. Mas Deus está te dando condições de vencer. Tudo depende da gente, irmãos. E aí a pessoa fica, Deus faz. Aí Deus fala, eu já te dei condição, só fazer. Mas sem o Espírito Santo a gente não entende. Sem estar conectado com a palavra, a gente não entende. Aí xinga, reclama e diz mais que o povo estava como o quê? Choroso, né? Ó, não vos lamenteis e nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras do quê? Não é para chorar não, né? Tem que enxugar as lágrimas, é tempo de alegria, é tempo de mudança. Você vai virar a chave, você vai falar para Deus. Amanhã termina o semestre primeiro semestre, né? E aí terça-feira já começa um novo semestre. Então você tem amanhã de hoje até amanhã, até meia-noite, para colocar a sua vida em ordem e falar assim, eu vou romper esse segundo semestre para vencer. Vou chegar em dezembro com tudo em cima. Vou chegar com sonhos realizados. Mas tem que mentalizar coisas boas. Agora fica com pensamento negativo. Só reclama. Está frio, reclama. Se chove, reclama. Se está só, reclama. Né? Tudo é motivo de reclamação. Tira isso da sua boca. Talvez é isso aí que está te matando. Talvez isso aí é o câncer espiritual. A reclamação, a murmuração, a tristeza. 10. E disse mais: ide, né? Leva a sua vida, vai, toca o barco para frente. Ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. O que quer dizer isso? Que você vai ter até coisas boas para repartir com as pessoas. Uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Tem gente que é assim, está passando problema, abraça, vamos chorar junto, porque o negócio está bravo. Não, mas chega disso. Olha, eu estou passando o mesmo problema que você está passando, mas eu estou tão bem com Deus que eu sei que Deus vai nos ajudar a resolver. Você pronto, você compartilhou, irmãos. Agora, se só tem lamentação e tristeza, vem cá, vamos chorar junto. É história, lamenta, e fala mal dos outros, e fala mal do patrão, e fala mal do vizinho, fala mal da família. Só não fala mal de si mesmo, né? Fala mal de todo mundo, né? Aquela igreja, aquele pastor, aquela pastora, fala mal de todo mundo, irmão. Só não xinga Deus. Porque do resto faz. E talvez esse é o alcance de vida. Aí a pessoa não entende. E minha vida está tão atrasada. Aqui, ó. Do fruto da boca vos sereis saciados. Então, só fala coisa boa, você está plantando. A lei do retorno. Tudo que o homem planta, o homem. E vai colher frutos com o verso padecido, né? Enviar porções ao que não tem nada preparado para si. Olha o final do versículo 10. Porque este dia, que a palavra está sendo aberta para você, é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Opa, peraí. Se esse dia Deus fez para me vencer, e a alegria de Deus é minha força. Tem gente que fala que a alegria dele é a força. Não, a alegria de Deus. E quando é que a gente deixa Deus feliz? Quando a gente dá atenção para o que está falando. Esse povo deu atenção. O coração de Deus estava vibrando. Por quê? Porque o povo estava querendo mais da direção que ele tem para dar. Que é segura, que é boa, que é tranquila. Isso reverteu para eles em força, né? Se toca um moinho de água, gera o quê? Energia, não é assim? Quanto mais o moinho de água toca, mais energia, mais energia. Quanto mais você faz as coisas na direção de Deus, mais Deus fica alegre, mais você é fortalecido. Mas você acha que uma oração deixa Deus feliz? Deus fala assim, ó.
perder um dia. Irmãos, para a gente perder um dia, irmão, uma coisa é brava, viu? Um dia tem 24 horas, dá tempo de fazer tanta coisa, viver tantas bênçãos de Deus, a gente perder naquele dia, para ir dormir chateado, que naquele dia não aconteceu nada de bom, né? O trem está feio. Então a gente tem que parar e olhar, não quero isso mais não. Vai vir aí julho, agosto, setembro, outubro, novembro, eu vou romper dezembro para janeiro, com tudo em cima, em nome de Jesus. O diabo não vai me parar, porque agora eu entendi que o meu lugar é na presença de Deus. Agora eu entendi que se eu deixar o Senhor alegre, dando atenção à palavra, não foi isso que Jesus cobrou de Marta? Né? Marta, você está muito afadigada e ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária. Sua irmã está aqui buscando a melhor parte. Parar para ouvir Deus falar. Não tem coisa pior não, que você está falando com a pessoa virar a sua voz e não te dar atenção. Largar você falando sozinho. Deus se sente assim. E Deus está falando, é isso aqui que vai te salvar. Ah, não, Senhor, vou tentar em outro lugar. Né? Mensagem de sexta-feira. Vou buscar conselho em outro lugar. Vou consultar os búzios, o horóscopo, né? Vou olhar o que tem para mim no dia de hoje. Deus tem tudo. Tudo para você vencer. Vamos aí adiantando para encerrar? 11. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos. Tem que calar a boca mesmo. Tem que fazer toda a oração de Davi. Senhor, põe o freio na minha boca, como o freio de um cavalo, eu sossegado. E tem gente que só abre a boca até para espraguejar, por escrever. Lá. Irmãos, vou contar um negócio para vocês que aconteceu quando eu era novinha. Acho que eu devia ter uns 11 para 12 anos de idade. E a boca da pessoa é um veículo, irmãos. Cuidado com isso. Esteja blindado com o poder de Deus. É uma história que eu sempre conto aqui. Palavras têm poder. Se a pessoa não está revestida, irmãos, ela sofre o dano daquele que liberou a palavra. O Tiago, o irmão de Jesus, ele fala que a língua tem o poder de incendiar uma floresta inteira. Pequenininha, né? É o menor membro do nosso corpo, mas tem o poder de trazer desgraça total até morte. Né? Eu lembro quando eu era pequena, que era assim, mocinha, né? 10, 11, 12 anos, 10 mais, de 11, 12 anos, 13 para frente, eu morei um tempo com o meu pai na casa do meu avô. E meu tio naquela época estava largando as bebidas, começando a frequentar a igreja. Né? Já tinha enfrentado um divórcio, outro divórcio, estava ali começando a querer caminhar com Jesus. E meu primo veio morar com ele. E meu primo, muito moleque, subiu no terceiro, indo para o quarto andar do prédio para a gente morar, e foi soltar a pipa lá em cima. Né? Meu avô se dava nas calçadas todas as tardes, e tinha uma vizinha. Todo mundo chamava ela de boca de sacola lá, né? Porque ele só falava besteira. E aí ela olhou para cima, eu lembro a expressão até hoje. Ela botando assim: mãe, vai acabar caindo ali. Irmão, ela fechou a boca do meu primo. Caiu com tudo. E o último andar do prédio. Faltava 25 centímetros para ele cair em cima de 4 vigas de ferro de uma construção que estava no terreno baldio ao lado. Eu lembro que todo mundo na rua gritava: pastor, o menino deve ter se quebrado todinho, só trincou para cima. Só isso. A queda era para despedaçar. Se cai naquele ferro, não tinha matado ele na hora. Tinha se quebrado todo. Era muito alto. Ele estava acima do terceiro andar, no quarto andar. E aí eu lembro que todo mundo gritou: foi a mão de Deus que salvou ele, foi a mão de Deus. Por quê? Porque eu estava começando a igreja naquela época. Deus estava mostrando: olha, se não andar comigo, é prejuízo. Não que Deus permitiu aquilo para dar uma lição, não, mas para mostrar que ele é Deus poderoso para guardar. Que uma queda daquela, no mínimo, o braço também quebrava, a costela quebrava, o meu caiu bom no saco de cimento. Caiu feio, caiu exposta. E só teve um trinquinho de 5 centímetros na bacia. E todo mundo na rua gritou: foi a mão de Deus que segurou ele. Porque em outros tempos, não, teria se arrebentado. Né? Teria se arrebentado. Hoje, para a glória de Deus, tanto meu tio quanto ele servem ao Senhor, firme com Jesus.
necessidades com todo mundo. Estão lá caminhando com Deus, porque vale a pena, irmãos. Então tem que ser desse que você tem testemunhas assim da sua própria vida. Se não fosse Deus naquela situação, você estaria debaixo da cova. Estaria com prejuízo tremendo. Né? Então, os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo. Por isso, não os entristeçais. Se não dá para você resolver, irmão, não fica triste com isso, não. Senhor, me dá a paz aqui dentro, através do Espírito Santo. Me dá uma palavra de segurança e Deus vai realizar o que você não consegue realizar. A gente encerra no 12. Olha aqui, ó. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer o que? Grandes festas. Tem que se alegrar por cada conquista, por cada livramento. Nem sempre a bênção vai vir em forma material de te dar alguma coisa. Às vezes a bênção vai ser igual na vida do meu primo e do meu tio. Um livramento, um prejuízo. Amém? Então todo o povo se foi a comer, beber e enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhe fizeram. Todo dia que Deus te dá uma oportunidade para vencer. Amém? Você chegar no final do dia, Senhor, parece que esse dia não ia acabar nunca. Passei cada aperto no trabalho, cada aperto na família, mas estou aqui na minha cama para descansar, porque o Senhor me sustentou e me livrou de tudo. Glória a Deus. E amanhã é um novo dia. No mundo tereis aflições, mas tem o quê? Respira fundo, meu irmão, e vai. Reparta o que Deus está colocando dentro do seu coração. Você vai ver seus caminhos se abrindo. Amém? Do dia 1º de julho ao 31 de dezembro já está todo consagrado na presença de Deus. Cabe a você assumir seu posto de vencer e vencer para a glória. Amém? Então aplauda Jesus bem com Cristo no nosso barco, tudo vai muito bem. Então se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos buscar a Deus. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, de tudo que ouvimos aqui hoje, e é algo verdadeiro, porque a tua palavra não volta vazia, mas antes ela cumpre aquilo que foi enviado. E pode passar o tempo que for, Senhor. Pode passar o céu, pode passar a terra, os céus e a terra, porém as tuas palavras não vão te passar. Mas elas têm um alvo certo, meu Deus, para encontrar na vida daquele que dá atenção. Quando Ezequias entendeu que era buscando a direção de Deus, a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio novamente a Ezequias pelo profeta Isaías, dizendo: Ezequias, Deus ouviu a sua oração, vai te dar 15 anos de vida e vai livrar essa cidade. Esse povo teve uma sede de Deus. Eles não se importaram de ficar de 6 da manhã até o meio-dia esperando a palavra ser revelada. Nos sermões de Jesus, pessoas ali estavam com fome, cansadas, sobrecarregadas, mas não deixavam aquele lugar sem antes ouvir o que Jesus tinha para falar. Depois Jesus as sustentava com pão também. Oh, meu irmão, antes das coisas chegarem na sua vida, vai ser necessária uma dedicação da sua parte, de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo que você sonha, deseja, almeja, vai se acrescentar. Mas você tem que ter aquela ciência dentro de você, de que as coisas só vão ficar sustentadas se Deus estiver contigo. E quantas pessoas que receberam rios e rios de bênçãos, mas perderam, porque não souberam sustentar aquilo que Deus dá. Perderam o temor, perderam a liberdade, perderam casamentos, empregos, adquiriram um espírito de tristeza e de murmuração, que amarrou os caminhos e impediu Deus de agir. Mas nós entendemos que essa palavra
para mudar a nossa história. Todo dia que Deus nos dá, toda palavra que se revela, é uma oportunidade de viver o melhor de Deus, de ver as demais coisas nos acrescentando e nos firmar na fé, colocar nossa fé em ação, colocar nossa vida no altar e não desistir de caminhar com Deus, buscar o Senhor enquanto a gente pode achar, invocar enquanto Ele está perto. O Senhor tem tanta coisa para fazer na nossa vida. Ah, pastor, mas já passou metade do ano. Um dia para Deus é como 1000 anos, igreja. E 1000 anos é como um dia. O tempo para Deus não é importante. Para nós é. Porque a gente precisa se apressar, para mudar essa rotina, para tirar esse espírito de murmuração da boca, esse espírito de tristeza do coração, senão o Espírito Santo não vai atuar. E se o Espírito Santo não atuar na nossa vida, a gente vai ficar sem direção, porque não vai ter consolo, não vai ter direção pela palavra, a gente não vai lembrar do que Jesus fala, não vai ter quem interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos estar como barco à deriva, e barco à deriva afunda, e Jesus não quer que você afunde, pelo contrário, Ele quer que você chegue no porto seguro, que você chegue ao seu destino. E mais ainda, compartilhando com as pessoas o que de melhor Deus tem te dado. Ah, pastor, não tem nada para oferecer para ninguém, que eu estou na pindaíba. Não fala um negócio desse, não. Você tem agora a oportunidade, Jesus. Eu vou analisar tudo que eu ouvi aqui hoje. Eu vou colocar a minha vida em ordem. Eu não vou romper esse segundo semestre sem ter um entendimento que eu preciso mudar a rotina da minha vida. Tirar da minha boca a murmuração, a reclamação, tirar do meu coração o espírito de tristeza, olhar sempre para frente, olhar sempre para Jesus. Não vou olhar para fulano, não vou olhar para ciclano, não vou olhar para nada além do que o Senhor quer me mostrar. O povo se alegrava de receber. Maria deixou tudo que estava fazendo para sentar e ouvir Jesus, e Marta tentando resolver tudo dentro de casa. Senhor, você não se importa que eu estou aqui ralando, estou aqui trabalhando, Maria ali sentada como se tivesse nada para fazer. E Jesus falou para ela, está buscando a melhor parte. Nunca será tirada dela. A palavra que Deus te dá, meu irmão, ninguém pode te tirar. Promessa que Ele planta no teu coração, ninguém pode tirar, a não ser que você não queira. Eu acho impossível alguém não desejar a bênção de Deus. A bênção de Deus é quem enriquece e não traz consigo dores. O povo se alegrou, o povo entendeu, o povo partiu para os seus lares enviando porções, fazendo festa, que aquele dia eles entenderam que todos os dias podem ser consagrados ao Senhor, que todo dia é santo. A gente tem um feriado aí, sexta-feira santa, mas todo dia é santo, meu irmão. Porque Deus é santo e Deus está com todos eles. Então, desde o seu acordar, ao levantar e ao dormir no fim do dia, Deus está ali, pronto para abençoar, livrar, consolar. Ele disponibiliza a palavra dele, que é Jesus, que é a palavra viva. Ele disponibiliza o Espírito Santo para você aprender a dirigir sua vida, para você não andar com o carro desgovernado, você dirigir os seus passos. Meu irmão, a gente tem tudo na mão para vencer. Como diz o ditado, a gente está com a faca e o queijo na mão. A gente está com a palavra revelada, a palavra doada, a palavra que vai nos levantar nas mãos. É só se alimentar dela. É só encher o coração de alegria. Vai ter dias que a gente vai ficar meio para baixo, vai. Mas a gente vai estar tão ligado com Deus que Deus rapidamente vai enviar o Espírito Santo para nos consolar. Quando tiver que tomar decisão, o Espírito Santo vai estar ali, ó, faz isso, faz aquilo. Não vai ter perdas, meu irmão. Só vai ter ganhos. Buscar primeiro o reino de Deus. Vai ter justiça para você. O que você precisa para ter uma vida plena diante do Senhor, tenha certeza que Ele vai te acrescentar. Coloca um propósito no teu coração hoje. Acabou
os dias de murmuração. Acabou os dias de nutrir tristeza. Ainda que no mundo eu tenha aflições, eu vou ter o bom ânimo da palavra de Deus. Vou ser forte, vou ser corajoso. Vou romper aquele dia dizendo: até aqui me ajudou, Senhor. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Diga amém. E aplauda Jesus bem forte para a glória de Deus.